Vamos lá, para o módulo 3. Então, gerenciamento de riscos ocupacionais, responsabilidades, levantamento preliminar, avaliação, controle dos riscos e plano de ação. Então, nós vamos iniciar aqui, né, nesse gerenciamento de risco ocupacional, né, o famoso aí GRO, né, que está sendo usado aí nas empresas. Então, vamos lá, né, no item 1.5, né, fala aí, o disposto nesse item deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais, né? Para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres, né, ou perigosa, deve ser aplicada a disposição, né, prevista na NR15 e NR16. Então, aqui fica bem aí o entendimento, né, que se for para ser avaliado, né, no gerenciamento de risco ocupacional, a parte insalubre, né, e periculosa, né, nós vamos atender a outra NR, né? Então, nós vamos lá na NR15 e NR16, certo? Então, responsabilidades, né? Então, a organização, ela deve implementar, né, por estabelecimento, o gerenciamento de risco ocupacional em suas atividades. Então, aqui deixa muito claro, até tá tendo aí essa confusão, tá todo mundo partindo fazer aí o PGR e estão esquecendo de fazer o gerenciamento, né? E o que a norma, né, a regulamentadora NR1, ela pede é a implementação, né, por estabelecimento, do gerenciamento do risco ocupacional. Lembra que nós falamos lá atrás sobre rastreabilidade, sistema de gestão, vamos fazer a gestão da empresa? Então, aqui está ficando muito claro que o que a NR1 quer é que a organização, ela faça a sua implementação para o estabelecimento, não é só mais aquele documento, né, aquele documento de gaveta, o PGR, tá? Então, o gerenciamento de risco ocupacional, ele vai constituir um programa do gerenciamento de risco. Então, você vai lá, né, dentro aí, nós vamos falar um pouco mais para frente, como você, né, você tem que fazer o seu programa de gerenciamento de risco, mas o seu programa, ele vai nascer do gerenciamento que você faz na sua empresa, né? Então, não dá para fazer só um programa de gerenciamento de risco sem você estar aí fazendo o seu GRO, né? O que vai acontecer? Você faz um PGR, vai fazer suas inclusões aí, às vezes usar, né, o PGR fazer sua inclusão, e amanhã depois vai mudando as coisas, você não está fazendo esse gerenciamento, como você vai estar alimentando aí um E-social, as alterações que vai ter no dia a dia da empresa, tá? Então, vem aí a critério da organização. Esse PGR, né, ele pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. Então, veja, quando a gente fala num programa, né, você vai tentar fazer ele da maneira que fique mais claro, né, tanto para a empresa, como também para um órgão aí de fiscalização. O que acontece? Às vezes tem aquela empresa que é pequenininha, né, você faz um PGR único, né, vai ser um documento pequeno. Às vezes você tem uma empresa grande, uma empresa com muitos funcionários, então aí convém para não ficar aquele, né, um livro muito extenso, né, um programa muito extenso, então você pode dividir, né, então você divide lá por setor ou de repente por unidade, né, operacional, você vai fazer, esse não tem o menor problema, tá? O programa de gerenciamento de risco, dentro da empresa, ele tem que existir de uma maneira muito clara, né, então se você vai fazer setor administrativo ou um PGR, você tem lá o PGR de produção, mas eles têm que se conversar. Então, são programas que você vai desenvolver, né? E mais para frente você vai entender bem isso aí, porque nós vamos estar falando aí sobre né, o plano aí de ação, né? Sobre seus planos. Então, fica mais fácil de ver. O mais importante é entender que a norma regulamentadora, ela traz o gerenciamento de risco dessa empresa. Então, o gerenciamento, ele é algo maior, né? E dentro dele tem os programas, que são os PGRs, né? Então, esses PGRs, se você é uma empresa pequena, você vai fazer um, né? Mas você pode aí, a própria norma aí tá dando que você pode fazer por atividades, pode fazer por setores, pode fazer por, né, por unidade operacional. O importante é que ele seja feito, né, e implementado isso daí no dia a dia, né? Ele seja aquele programa que está sendo acompanhado, né? O PGR pode ser entendido por sistema de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nessa NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho. Isso aqui também é algo que causa muita confusão. Veja, gente, quando a gente fala assim, eu faço a gestão de numa empresa,
eu estou dizendo que eu estou administrando essa empresa, né? Eu estou administrando essa situação. Então, eu vou fazer lá a gestão de segurança do trabalho, eu faço a minha gestão de segurança do trabalho, através de um PGR, gerenciamento de risco ocupacional e N outros, né, documentos aí pertinentes. Então, eu estou fazendo uma gestão na minha empresa. Então, a gestão de segurança, gestão ambiental, gestão da qual seja a gestão que você esteja fazendo, são administração através de documentações que você está aí atendendo legislações. Isso é uma situação. Quando você fala aqui, propriamente nessa norma, quando fala você pode fazer por sistema de gestão, aqui nós estamos falando aí em ISO, tá? Sistema de gestão. Por que ele fala que ele pode ser atendido por sistema de gestão? Desde que se cumpra. Então, assim, se você quer fazer na sua empresa aí, colocar aí na sua empresa uma norma aí, uma 45001, o que acontece? Você vai fazer um sistema de gestão na sua empresa, sistema de gestão de saúde ocupacional. Dentro desse sistema de gestão, né, da 45001, se todos os itens dela, né, que ela solicita, tá aí previsto que dentro dessa norma, tá atendendo tudo que essa norma pede, não tem problema nenhum. Você pode fazer o seu PGR por sistema de gestão, você pode fazer ele de acordo com a 45001, não tem problema nenhum. Por quê? Porque se você pegar a 45001, você vai observar que todos os itens que ele pede vai vir de encontro aí com praticamente tudo aí que se pede na NR1. Então, assim, o sistema de gestão, né, ISO, você vai fazer o sistema de gestão 45001, você pode fazer, você vai estar atendendo aqui as NS, ok? Então, esse item, ele está falando especificamente disso. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança do trabalho. Então, veja só, o programa de gerenciamento de risco dentro da empresa, você vai começar a integrar ele, né? Então, você vai integrar ele com que são os planos? Você vai integrar ele com a NR5, que é a CIPA, né? Ela está dentro do seu plano, né, de gerenciamento. Você vai integrar ele com uma NR10, você tem a parte lá de, né, parte elétrica. Você vai integrar ele com uma NR12, porque se você trabalha com a parte de máquinas, né, equipamentos. Então, você vai começar integrando ele com todos os planos e documentos previstos em legislação que tem a ver com a segurança do trabalho. Então, o PGR, ele é um documento que ele está integrado com todos esses outros, ok? A organização deve, né, evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho, né? Identificar aí os perigos e possíveis lesões ou agravo à saúde, avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível, né, desse risco, classificar o risco ocupacional para determinar a necessidade de adoção das medidas de prevenção, implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação do risco e na ordem de prioridade estabelecida aí na linha G, né, do subitem 141. E acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Então, aqui, ele tá dando aí uma diretriz, né? Então, veja só, o primeiro passo, né, quando a gente, dentro da organização, você vai começar a elaborar o seu gerenciamento de risco ocupacional, a primeira coisa que você vai fazer, você vai tentar eliminar, né? Você vai evitar os riscos, né, que eles sejam, né, possam ser originados no trabalho. Então, você vai ver tudo aquilo que você pode tirar, né? Eliminar, pode substituir. Às vezes, naquele primeiro processo que você começa a fazer, né, no seu checklist, né? Eu acho que o checklist aí, um levantamento técnico inicial, um checklist fantástico, tá? E a gente fala isso também lá em outro curso, né, no nosso site. Isso é muito importante, porque o checklist, primeiro, você vai levantar tudo como está essa empresa, né? Então, primeiro você vai fazer essa varredura, né? Então, dentro dessa varredura, muitas coisas você consegue evitar. Muitas coisas você já consegue ali organizar e ele já saiu de cena, tá? Aí você começa a identificar aí os perigos, né? Então você começa a identificar quais os perigos que existem dentro, né, da organização. Aí você vai mapear todos aqueles perigos. E quais as possíveis lesões ou agravo que ele pode levar a acontecer. Então, veja aí, nós estamos ainda aí num checklist. Aí nós vamos começar, então nós já evitamos tudo que podia, né? Já organizamos, fizemos lá uma faxina, nós começamos a identificar realmente os perigos que ficaram, nós já analisamos as possíveis lesões, né? O agravo que pode dar saúde, e agora nós vamos começar a avaliar esse risco, né? Então nós vamos começar a avaliar esse risco ocupacional. Qual é o nível desse risco, né? Então vamos observar, né? Dentro desse risco,
é o dia inteiro, é 5 minutos, é uma vez por mês. Então é muito importante, né, que o risco ele comece a ser avaliado, né? Como eu vou fazer essa vez? Eu vou começar a classificar, né? Eu vou fazer essa classificação aqui, né, desse risco. Então, de acordo com essa classificação, eu começo a também entrar com as minhas medidas, né? Quais são as medidas, né? Então, eu vou lá naquele primeiro processo, né? Naquele funil lá. Eu consigo eliminar? Não. Vamos adotar administrativo, coletivo, sobrou IPI. Ou seja, eu já vou começar a implementar minhas medidas aqui, né? Então, aqui eu já tô começando aí dentro da minha classificação a colocar também, né, as medidas de prevenção que eu estou usando. E começo a fazer essa classificação em ordem de prioridade estabelecida, né? Ou seja, eu vou fazer uma classificação dos mais, né, urgente para aqueles que menos, né, para eu poder também aí montar aí o meu plano de ação, ok? E vou acompanhar esse controle. Então, nós vamos falar um pouco mais detalhado aí, mais para frente, a respeito dessa diretriz aqui. A organização também deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Olha, veja aí, a NR17 está entrando bastante aí, né, na parte aí da NR1. Antigamente, a gente já observava que a maioria das empresas pedia a análise ergonômica do trabalho, né? A gente sabe aí que muitas vezes era difícil fazer, por custo, não sabia quem fazia e tal. Muita empresa às vezes deixava, né, um pouco a desejar aí a NR17. Então a gente observa que hoje, né, entrou aí na NR17 a avaliação, aquela análise preliminar, né, ergonômica. Então, quando você já está fazendo seu levantamento, você já começa a fazer essa análise preliminar, né, ergonômica do trabalho. Você vai mapear também todos os pontos ergonômicos dessa empresa. E, é claro, seguindo lá a diretriz da NR17, dentro dessa diretriz, você vai mapeando, vai pontuando, então você vai ali, né, dentro do seu PGR, estabelecer se essa empresa, ela pode desenvolver esse PGR apenas com essa, né, análise preliminar ergonômica, ou se ela tem que partir de fato, né, para uma AET, uma análise ergonômica do trabalho. E é importante destacar que se ela tiver que de fato ir para essa AET, aí tem que ser um profissional legalmente aí habilitado para isso, tá? Um ergonomista, tem que ser uma pessoa que tenha de fato um conhecimento nessa parte ergonômica para fazer esse laudo, tá? Não é um levantamento preliminar. A organização deve adotar mecanismo para consultar os trabalhadores quanto à percepção de risco, né, ocupacionais, podendo para esse fim ser adotadas manifestações das comissões internas de prevenção do acidente e a CIPA. E mais uma vez aí a gente vê a CIPA atuante, né? Então isso é importante também destacar que a NR1, ela tá dando aí mostrando que a CIPA, ela é algo muito importante dentro da empresa, ela tem uma participação fundamental aí para uma gestão de segurança do trabalho, né? Você poder pegar essa comissão interna e deixar ela bem atuante aí, fazendo parte aí dessa NR1, né? A CIPA, ela tem muito a contribuir, né? E hoje aí todos os setores aí estão integrados aí dentro aí dessa comissão, tá? E comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de risco e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR. Lembra que lá atrás, logo no início, né, da NR1, nós falamos sobre que a obrigação do empregador, né, dar ciência para esse trabalhador sobre os riscos da empresa, e que a gente faz isso através aí de um treinamento admissional. Então, essas informações, a gente tem ela dentro desse PGR, do nosso gerenciamento de risco ocupacional, do nosso programa de gerenciamento de risco, é onde a empresa, dentro desse documento, ela tem um mapeamento de todos os seus riscos, de todas as medidas de prevenções e de tudo do plano de ação que a empresa ela coloca. Então, é muito fácil aí você pegar essas informações desse documento, que é uma obrigatoriedade de toda a empresa, e você desenvolver o seu treinamento admissional em cima dele, né? Porque você tem que estar mostrando que tem esse documento. E esse documento, esse programa de gerenciamento de risco, ele não é um documento para ficar dentro da gaveta, ele é um documento que todo mundo tem direito a estar vendo o que está escrito nele, né? Então, isso é muito importante também aí destacar.
tá? Então, esse inventário de risco, né, ele começa, né, a usar aí, todos os riscos que foram consolidados aí, através até mesmo de informações trazidas aí da CIPA e de todos os trabalhadores, ok? A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST, né? Então, é aquilo que eu falei para você, fazer a gestão. Quais são as medidas que a empresa, né, adota? Mais uma vez aí, mostrando aquela obrigatoriedade que está lá no início, direitos e deveres, né? Então, o dever da organização é trazer medidas, né? Quais são as medidas, né? O que a empresa ela desenvolve, né, para melhorar sempre aí o desempenho de segurança do trabalho dentro da empresa? Então, isso é muito importante, estar sempre aí mostrando os projetos, as documentações, até mesmo agora com a entrada aí do ESG, esse é um dos pontos aí que vai contribuir bastante na empresa, para a empresa poder estar trabalhando aí junto aí com o pessoal do ESG na hora de formar esse projeto, né, na parte aí social, do que a organização ela adota de medidas necessárias e que melhora a parte de segurança do trabalho dentro da empresa. Isso aí vai ser muito, muito importante, tá? Processo de identificação de perigo e avaliação de riscos ocupacionais, tá? Então, esse processo de identificação de perigo é muito importante também, tá aí colocando qual o processo, como que a empresa ela fez essa identificação, né? O que que ela usou, como ela fez esse levantamento, né? Que metodologia ela adotou, né, para identificar, né? Então, se ela fez através de medições, se ela fez através de planilhas. Então, aqui é muito importante, né? Esse processo de identificação de perigo e avaliação de risco ocupacional. Qual o processo, né? Qual esse processo, né, desenvolvido? O processo de identificação de perigos e avaliação de risco ocupacionais deve considerar o disposto na norma regulamentadoras e demais exigências legais de saúde e segurança do trabalho. Então, veja só, aqui, se você vai fazer né, como nós falamos no item anterior, uma avaliação através aí de medições, você vai estar aí referenciando a norma, né, que é a IMA NR9. Se você está falando aí sobre identificando aí os perigos que seja de insalubridade, você vai estar aí, né, utilizando a IMA NR15. Então, é importante que você identifique, né, da onde você está tirando, né, o que você está atendendo, né. Então, isso é importante aí também. Levantamento preliminar de perigos, né. Então, esse levantamento preliminar de perigo ele deve ser realizado, veja só, antes do funcionamento do estabelecimento, né, ou novas instalações, para as atividades que já existem e nas mudanças e introdução de novos processos de atividade de trabalho. Então, veja só, se a partir, né, da entrada e da obrigatoriedade da NR1, né, dessa atualização que teve, a empresa ela já iria iniciar, né, seu funcionamento já de acordo, né, com esse critério, com esse item daí da norma NR1, né? Mas, para aquela empresa que não fez, né? Ela existe, né? Ela já está lá, ela tem que fazer esse levantamento também, parte, né, de agora. E também nas mudanças aí de processo. Muitas vezes, tá? A empresa, ela tem um segmento, ela faz lá um documento, ela faz um levantamento, ela monta lá o PGR dela, com o gerenciamento, e de repente esse documento, né? Vamos supor que essa empresa não faz o gerenciamento, faz só um PGR, né? E deixa lá na gaveta. De repente entra outro setor, muda a atividade, surge novo processo, compra nova máquina e nada vai para o documento, fica tudo perdido, entendeu? Então, toda mudança que tiver dentro de uma empresa tem que se atualizar todas as documentações. E esse é um item muito importante que a empresa tem que ter em mente, por isso que todos os setores dentro de uma empresa têm que se conversar, né? Porque quando compras vai fazer uma compra que interfere em alguma coisa, né, na empresa, num processo ou numa produção, às vezes vai mudar situações que você tem que mudar documento. Às vezes aquele documento, se não é mais igual, aquele documento começa a ficar obsoleto, né? Então é importante isso aí. Aí vai o RH lá e muda a nomenclatura de cargo, né? Muda, o funcionário ele era registrado com um nome, de repente virou outra coisa e não comunicou ninguém. Então por isso que é muito importante. Por quê? Porque toda mudança que tenha dentro de uma organização
ela foi narrada em documentos, e documentos que estão sendo usados para alimentar outros documentos. Então, muitas vezes, toda e qualquer mudança que tenha dentro da empresa é fundamental que qualquer compra, mudança, qualquer coisa que vai fazer, se faça uma reunião entre as partes interessadas para questionar, vai interferir na sua área? Tem que ser feita alguma coisa? Vai ter problema? E tudo isso tem que ser antes, e não depois, né? Depois que tá lá, já a pessoa chega e fala, nossa, mas de onde veio isso daqui? E aí vira aquela confusão. Então, é muito importante que toda mudança, né? A introdução de novos processos de atividade ou qualquer coisa na empresa, é preciso sempre estar sendo avaliado. Por quê? Porque muitas vezes nesse levantamento, você vai mudar esse documento e você vai fazer um novo levantamento daquilo. Então, isso é muito importante que fique claro, né? Quando na fase de levantamento preliminar de perigo e risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigo e avaliação de risco ocupacionais, conforme disposto no item seguinte. Isso aí nós começamos a falar lá atrás, lembra que a gente falou assim? Primeira parte, você vai fazer uma faxina e ver o que você vai já eliminar, né? Então, mas se você não consegue eliminar tudo, então sim, né? Esse perigo é que não pode ser evitado, então ele vai começar a implementar um processo de identificação dele, né? Para, na sequência, fazer essa avaliação, como nós já falamos, e aí a gente dá aí a continuidade, né? Desse levantamento que vai ser feito. Então, a critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de risco pode estar contemplada na etapa de identificação do perigo. Então, nós vamos entrar mais assim, detalhado, né, nessa identificação de perigo, tá? Então, essa primeira etapa aí, ela deve incluir, primeiro, né, você já fez lá a faxina, você já eliminou o que você, né, podia ter eliminado, você vai lá fazer a descrição desse perigo e as possíveis lesões ou agravo à saúde. Você veja aí que a gente já falou ali atrás, mas vamos detalhar. Agora, nós vamos identificar, né, fazer a identificação das fontes ou circunstância, né, o que leva, né, a ter esse perigo, né? Então nós vamos pegar lá a fonte, da onde ele vem, qual a circunstância desse perigo, e indicar o grupo de trabalhador que está sujeito a esse risco, né? Quem está, né, correndo esse risco aí de uma lesão ou de um agravo. Então nós já começamos o primeiro mapeamento. Então esse é o primeiro, né, essa primeira identificação. Então essa identificação do perigo, ela deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possa afetar a saúde no trabalho, tá? Então ela vai abordar todos os perigos previsíveis aí que está relacionado à parte de que vai afetar a segurança do trabalho desse funcionário, ok? Vamos para a avaliação, né? Então, aí a gente entrou na avaliação do risco ocupacional. A organização, ela deve avaliar esse risco ocupacional que ela levantou, relativo aos perigos identificados nos estabelecimentos, de forma a manter informações para adoção de medida de prevenção. Então, assim, nós já levantamos lá, né, todos os perigos. Já fizemos aquela primeira análise. Então, agora a gente começa a fazer o quê? Vou fazer uma avaliação, né? Então, eu vou avaliar. Então, para fazer essa avaliação, para cada risco, deve ser indicado qual é o nível do risco ocupacional determinado pela combinação de severidade da possível lesão ou agravo à saúde com a probabilidade ou chance de ocorrência. Então, veja só. Quando a gente começa a fazer essa avaliação, você vai levar em consideração, primeiro, né? Se acontecer, qual é a severidade? Então, é aquela tabelinha lá, né, que você vai pontuar. Qual é a severidade dessa possível lesão, né? E também qual a probabilidade? O quanto o funcionário, ele está exposto ali a uma situação, qual a probabilidade de ocorrência, né? Então, também existe aí uma tabela, não vou entrar em detalhe agora. Eu acredito que eu vou disponibilizar depois ela aí, para vocês estarem conhecendo. Mas é uma tabela que vem lá, né? A severidade, né? Vem uma pontuação e a probabilidade de ocorrência. Então, você tem que fazer essa interpretação. Porque muitas vezes a pessoa, ela tem ali um perigo, tá? Mas ela também tem situações que, de repente, você vai observar que a probabilidade é zero.
É zero, né? Não tem uma probabilidade grande de acontecer. Às vezes a pessoa é uma vez por dia, 5 minutos. Ah, quantas vezes ela faz? Então, tudo isso para o PGR, para essa avaliação de risco, é relevante, tá? Porque não é assim, eu tenho um risco 5 minutos por dia e pronto. Não, eu tenho que analisar a situação por situação. Então, essa parte aqui da combinação da severidade com a probabilidade de ocorrência é muito importante para você fazer aí, montar o seu PGR, tá? É muito importante, porque é ele que vai de fato determinar até mesmo o que você vai atacar primeiro, o que você vai resolver primeiro, né? Você tem lá uma situação que tem uma alta probabilidade e uma severidade né, que pode levar a um óbito, você vai imediatamente, então você vai graduar aí o seu plano de ação. Então esse item aqui é muito importante, tá? A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação, tá? Então, quais as ferramentas utilizadas, né? Que técnica você está utilizando para fazer essa avaliação de risco? Como que você está chegando, né, a essa conclusão, né? Então, isso também é muito importante, você começar a selecionar que ferramenta eu vou usar. Lembra que eu falei lá atrás que para fazer lá de acidente, eu gosto de usar o Ishikawa. Então, assim, nós temos várias ferramentas hoje que dão suporte, né? Um suporte incrível para atender a NR1, porque a NR1, ela vem aí num formato muito parecido com o sistema de gestão, ele é muito parecido. Então, as ferramentas, elas ajudam muito, elas contribuem bastante, né? Elas vão te dar um suporte, uma base para você ter algo mais, assim, discriminado de como está utilizando para chegar, né, como uma facilitadora do seu trabalho ali, né, desse levantamento, né. Então, nós temos hoje várias técnicas, né, de avaliação de risco, né. Você pode usar uma matriz, você vai poder usar nós temos aí a 31.000 uma gestão de risco. Então, tem várias técnicas e ferramentas que são fantásticas, né? É ótimo, né? Se vocês até quiserem conhecer, nós temos lá no nosso site, né? Vem lá o conteúdo programático, você vê que, né, desse gestão de risco, ela é fantástica para fazer esse levantamento, ok? A gradação da severidade das lesões, né, ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Então, veja, quando eu começo a fazer aí a minha gradação de severidade, eu vou começar a fazer essa pontuação, de fato, colocando aí. Tudo é importante, né? A gente tem que trabalhar enquanto segurança do trabalho para tentar eliminar tudo o máximo possível. Mas é claro que dentro de situações, a gente começa aí dessa severidade, né, desses agravos, que é grande magnitude, vai afetar muitos funcionários, então a gente tem que ter aquele trabalho já mais, né, começar dele, né, então esse vai dar aí um norte, né, pra gente aí. A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados, né? Então, vamos lá, de repente você tem lá uma ocorrência, uma explosão, né, você, no seu levantamento, você vê que, né, existe algo lá que tem um risco de explosão e de repente se ele tiver de fato ali uma explosão, vai levar em consequência de uma grande magnitude, vai envolver muita gente que está em volta. Então tudo isso aí você vai no seu mapeamento, né? Então o seu levantamento naquela matriz que eu falei, e dentro aí se você usar, né, essa gestão de risco é uma indicação, tá? Não é obrigatório, né? A NR1 ela não diz que tem que ser assim, é ao qual você se adaptar melhor. Isso aí eu tô colocando porque para mim ela é facilitadora, ela me ajuda muito no meu desenvolvimento. A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravo à saúde deve levar em conta, tá? Então, aí começa aí. Os requisitos estabelecidos em norma regulamentadora, então aquilo que eu falei, né? A NR1, ela não está aí integrada com as outras normas, então a gente vai trabalhar aí, né, o que as outras normas pedem dentro do que é relevante em cada norma, né? As medidas de prevenção implementadas, né? O que a empresa
ela já adota, né? Como que ela faz, o que ela faz, quais os relatórios. É muito importante sempre ser através de formulários, sempre ser documentado para a gente poder, a empresa ter sua rastreabilidade, isso é muito importante. As exigências da atividade de trabalho, né? E a comparação do perfil de exposição ocupacional com os valores de referência estabelecidos na NR9. Então você vê aí que o tempo inteiro ele transita por todas as normas, né? E todas elas vêm lá com seus valores, vêm lá com as suas obrigatoriedades. Então a disposição geral da NR1 ela transita por todas as outras normas regulamentadoras, certo? Após a avaliação, né, os riscos ocupacionais devem ser classificados, né, e observados para fins de identificar aí a necessidade de adoção de medida de prevenção e elaboração do plano de ação. Então, nós aqui de novo, a gente vai voltar lá atrás onde fala, primeiro se classificou tudo, você vai tentar tirar o máximo, vai tentar substituir, então aquele que sobrou é onde você vai colocar aí qual as medidas de prevenção e qual foi o seu plano, né? Então, chegou lá a toda a conclusão, já sabemos tudo que tem, já fizemos todo o levantamento, já sabemos a prioridade. Agora, nós temos que partir o quê? Qual é o plano de ação? Né? Temos que ter um plano de ação. Como nós vamos fazer? Porque tudo envolve custo, envolve dinheiro, né? Às vezes, não é tudo que dá para sair fazendo, né? Então, a gente tem que pôr essa prioridade, mas a gente tem que ter um plano para poder estar em evidência, até mesmo, né, se a gente tiver aí uma fiscalização, a gente tem maior prioridade. Não é colocar aquele plano de ação que fica dormindo na gaveta e nunca faz. Eu tenho um plano aqui, mas ninguém nem sabe do plano, né? Então tem que ser, por isso que eu falo que tem que ser o envolvimento de todos os setores, tá? A avaliação de risco deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações, tá? Após a implementação das medidas de prevenção para avaliação de riscos residuais, após as inovações e modificações nas tecnologias ambientes, né, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho. Olha, eu nem vou me estender aqui porque eu já vou voltar falando aqui. O que acontece? Eu percebo assim, eu faço muito documento, né, para empresa pequena às vezes, e ali é um gerenciamento mais simplificado, né, dentro da empresa. E às vezes a pessoa vira e fala assim pra mim, só daqui 2 anos, né, que eu tenho que fazer de novo esse documento. Então a pessoa, às vezes ela se prende no documento, né, eu vou ter que fazer. E aí eu tento mostrar, né, para esse cliente que, veja, o documento, ele tá ali, é um programa, né, você tem que fazer isso no dia a dia. O dia a dia você a sua empresa, ela para, né, ela vai tendo aí situações. Então, a cada 2 anos, pensa, é para você fazer aquela avaliação geralzona, né? Mas o seu documento ele não é estático. O seu documento ele está dentro de um gerenciamento de risco ocupacional. Você vai fazendo ali os anexos, adendos, você vai trabalhando, né? Quando eu comento com vocês aí sobre a gestão de risco, então dentro dessa gestão de risco aí, muitas vezes você começa a fazer e você começa a ter riscos residuais, vai surgir outros riscos, então você tem que ir colocando. Então você percebe aqui, né, que ela vem e coloca essa situação, que às vezes a pessoa lê e fala assim, é só a cada 2 anos que eu tenho que fazer esse documento agora, né, vamos engavetar ele. Não é essa a intenção, né? Aqui está sendo muito claro, ó. Após a implementação das medidas, né, para avaliação de riscos residuais, se teve risco residual, você já tem que mudar o documento, você já vai mexer nele, certo? Porque era um programa. Após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem novos riscos ou modifiquem os riscos existentes. É aquilo que eu falei há pouco. Quando você tem lá o documento, você colocou lá que o setor tal, né, tem um risco. Aí, de repente, foi lá e colocou uma máquina. Pronto, já mudou, né? Tecnologia. Ou então você já mudou o ambiente, dali mudou o nome de cargo, mudou. Então tudo que muda no dia a dia na empresa, você tem que entender que você tem que já fazer aí a sua atualização, né? Então veja só, é muito difícil você ter aquela empresa que vai ser exatamente aquilo, né? Todo dia não muda nada, né? Por 2 anos é a mesma coisa, não mudou nada.
né? Tudo a mesma coisa, mesmo lugar, né? Tem, é difícil, mas tem. Então, veja, então ele coloca essa condição de 2 anos, mas porque isso é um programa, você automaticamente, no dia a dia, você está fazendo já a sua gestão, né? Então, se você está fazendo gestão, automaticamente você vai fazendo esses adendos, ok? Então, aquela revisão ampla, né? Seria com outro significado aí. Quando identificado inadequações, insuficiência ou ineficácia das medidas de prevenção, de repente você tá aí, você colocou um plano de ação, mas no meio do caminho você começou a ver que precisa mudar, né? Então você já mudou também. Ó, na ocorrência de acidente ou doença relacionada ao trabalho, você tem lá, você fez todo o seu programa e de repente surgiu aí a ocorrência de um acidente, você vai começar a fazer uma investigação, você vai mexer no seu documento também. Você já vai pegar aquilo, né, para você colocar no seu documento. E quando houver mudanças nos requisitos legais, vamos supor que de repente tem aí uma atualização, altere alguma coisa, você também vai ter que mexer aí, né, nesse PGR. No caso de organizações que possuem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser 3 anos. Veja só o que eles colocam aí, ó, sistema de gestão de SST. Então, nós estamos falando em ISO. Então, a empresa possui uma certificação, ela é certificada lá em ISO, na parte de, né, saúde ocupacional. Então, automaticamente, a data dela, né, de revisão seria a cada 3 anos. Mas continuamos que tem que ser feito dia a dia, ele não é um documento estático, tá? Não é por esse item aqui que faz, engaveta e não mexe no documento. E aí nós entramos aí no PGR, no controle de risco, né? Então nós vamos aí para as medidas de prevenção. A organização, ela deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que, né, exigências previstas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem, né? Então entrou aí uma exigência numa norma regulamentadora, a organização tem que cumprir, né? Tem que cumprir essas exigências, né? A classificação dos riscos ocupacionais determinar. Então, conforme você faz a sua classificação, você faz o seu levantamento, você faz a sua avaliação, ele determina, você tem que entrar já com uma medida de prevenção, né? E quando houver evidências de associação por meio de controle médico da saúde entre as lesões e os agravos da saúde dos trabalhadores, como o risco e as situações de trabalho identificados. Então, veja, hoje você está lá no seu programa e de repente o trabalhador ele foi fazer lá um exame periódico e surgiu lá uma lesão, né? Vamos dizer, deu lá um problema auditivo. Ou seja, sabe, mas você está fazendo, né, o seu programa, você tem lá o EPI, você já fez a sua medida, mas você percebe aí que pelo controle médico deu, né, afetou, então peraí, né, tem que se voltar e analisar de novo. Então aí, né, as medidas de prevenções, ela tem que entrar de novo aí para poder avaliar aí essa parte aí desse agravo, né, da saúde, do que está acontecendo. Então nessa situação, a gente entra aí com essas medidas de prevenção, ok? Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medida de proteção coletiva ou quando essas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou ainda em caráter complementar emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo a seguinte hierarquia. Então, lembra que a gente falou lá atrás que tudo por um tempo tinha problema já da EPI, né? Então isso aí virou um hábito aí nas empresas. A empresa fala assim, não, eu dou EPI, já está resolvido, eu tenho lá, eu faço o controle e ponto final, né? E ninguém fazia um sistema de gestão aí, não fazia uma gestão, né, de segurança do trabalho dentro dessa empresa, né? Deu o EPI e tá ótimo, né? Resolveu. Então você vê que a norma aqui, de novo, ela bate, né, aí em cima, que primeiro ela quer que você tente eliminar, né? Isso a empresa tem que mostrar que, olha, eu tentei eliminar, não deu, né? Eu tive que pôr um coletivo, não deu. Eu fiz a parte administrativa, não deu. Aí eu utilizei um equipamento de proteção individual. Então a empresa ela mostra
nessa gestão dela, né, de saúde e segurança, que ela não partiu para o EPI. Ela fez todo aquele processo, ela tentou, ela se empenhou, ela procurou meios e ela comprova isso. Ela comprova, então, que ela faz esse trabalho, né? E aí, aquilo que não deu mesmo, né? Ela vai entrar com aquela adoção do EPI. Mas ela tem que começar a mostrar, e isso também é um papel importante da CIPA, que a obrigatoriedade da empresa não é só, tem um problema da EPI. Não, eu tenho que mostrar que eu tentei tudo, né? Então, é por isso que não é só fazer aí o programa de gerenciamento de risco, é fazer o gerenciamento do risco ocupacional, um gerenciamento como um todo, né? Nessa tentativa, é a rastreabilidade de documentação, são projetos, né? E várias situações que você vai colocando aí dentro dessa empresa para você conseguir dar as melhores condições de trabalho para o trabalhador, ok? Então, a implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informações aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção. Ou seja, lembra que a gente falou lá, né, na parte da admissional, o treinamento, onde ele vai receber tudo que a empresa tem, quais são as medidas, o que a empresa faz, qual a prevenção, quais os procedimentos adotados, quais são os limites, né? O que ele tem que fazer, o que a empresa tem que fazer. E também, fora isso, a CIPA também pode estar incluindo aí, né, no dia a dia, para não ficar só naquele treinamento quando entrou, mas no dia a dia, uma vez por semana, o diálogo de segurança, interagindo com os setores, fazendo com que esse trabalhador ele também se engaje com esse, né, com esse processo de melhoria, sempre nessa melhoria contínua, tá? E aí nós entramos aqui, né, no plano de ação. Então veja, né, no plano de ação, a organização deve elaborar esse plano indicando as medidas de prevenção a serem introduzida, aprimorada ou mantida, né? Então aí ela já passou por todo aquele processo, ela fez todo, né, aquele trabalho no programa dela, e aí ela chegou onde ela tem o plano de ação. O que ela vai fazer? Como ela vai fazer? Qual ela vai fazer primeiro? Por que ela vai fazer isso primeiro? Ou seja, tem que estar tudo muito detalhado, esse desenvolvimento, esse plano de ação é muito importante, né? Porque não adianta a empresa avaliar, né, levantar, eu sei, colocou lá, documentou, fez o programa, e quando coloca no plano de ação, morre ali. Você vai, depois de um ano, você vai olhar, ninguém fez nada. Parou ali, né? Então, o que acontece? O plano de ação ele tem que ser ali no dia a dia dinâmico, né? Por isso que ele tem que estar aí engajado com todos os setores, engajado com uma CIPA, né? E para as medidas, né, para as medidas de prevenção, deve ser definido um cronograma, né, forma de acompanhamento e aferição de resultado. Olha que interessante, né? Então, hoje, até acredito que por conta aí do PPRA, por muitos anos ficou famoso por documento de gaveta, né? Então, o que a preocupação dessa nova, né, da NR1 é que não aconteça a mesma coisa, né, com o PGR. Então, o que ele quer? Que seja feito esse cronograma de forma que tem que aferir o resultado. Você fez um plano de ação, tá? E aí, esse plano deu certo? Funcionou? Como você fez? Você fez um cronograma? Quem é responsável? Quem vai fazer? Fez, como foi, qual foi o resultado. Então, tudo isso daqui são documentos que a empresa tem que começar a aprender a trabalhar, são formulários, né? Por quê? Porque são formulários rastreáveis, que você começa dentro desses formulários rastreáveis, ter documento na empresa. Então, quando você fala assim, você tem uma medida de prevenção, a empresa tem, tá, e deu certo. Tá aqui, ó, nós fizemos, depois nós acompanhamos, foi feita uma aferição, deu um resultado positivo, você tem toda uma rastreabilidade. Então, hoje, a NR1, ela quer isso, ela quer que você mostre a sua gestão. Então, isso daí está mostrando dentro do plano do gerenciamento, né, de risco ocupacional, que você não tem mais aquele documento de gaveta, você está de fato você está fazendo o gerenciamento dessa empresa, né? Mostrando os resultados. Poxa, fiz um resultado, o resultado não foi o que eu esperava, né? Vai refazer, vai ter, né? São os residuais. E, enfim, você vai acompanhando esse cronograma dia a dia. Implementação e acompanhamento dessas medidas, né? Tá bem dentro aí do que a gente acabou de falar.
e as implementações das medidas de prevenção e respectivos ajustes, que devem ser registrados. Também é isso que eu acabei de falar aí nesse residual. Então, quando você tem seu cronograma, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, e depois você vai analisar qual foi o resultado dessa medida adotada, você automaticamente você vai fazer os ajustes aí, documentar novamente. Né? Então, isso é muito importante que fique claro que esse plano de ação não é mais para ser aquele plano que ficava lá guardado e depois de um ano ia ver se fez alguma coisa ou não. Ele é um plano que ele é dinâmico. Acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores. Então, veja, nós temos aí o PCMSO, né, que ele traz aí os exames apontados em cima do PGR, né, dos riscos que a gente tem, mas é importante ser feito esse acompanhamento. Então, esse acompanhamento, nós vamos ter lá, né, os critérios, né, dentro do PCMSO, do tempo, né, que tem que ser feito o exame periódico, né, quando sai de férias ou demissional. Mas é importante que a empresa, ela tenha também os formulários onde ela mostre o acompanhamento da saúde do colaborador, né? Desse colaborador que a empresa está engajada, né? Que não vai ter esse exame atrasado, né? E que esse funcionário ele está sempre, né, engajado ali no dia a dia, né, com a saúde dele. Então, isso é muito importante. Então, esse aqui é o que vai pesa bastante aí o PCMSO, né? Que vai estar aí dando esse apoio. A organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores integradas às demais medidas de prevenção de SST de acordo com os riscos gerados pelo trabalho. Então, veja só, dentro do PCMSO hoje, né, você vai observar lá que até ele vem um pouco mais amplo, ele vem falando aí, até nós tivemos caso aí de Covid, então hoje vem falando mais sobre, né, essa parte de prevenção, vem falando mais sobre as vacinações, às vezes ele vem apontando medidas aí, né, que a empresa tem que também estar integrando aí no seu dia a dia, como, né, pressão alta, a parte aí de colesterol, alimentação, e tudo isso aí, ele tá interagindo também com essa parte, né, do PCMSO, né, e também dentro da empresa, sendo colocada aí junto também a uma CIPA, uma CIPAT, e também colocando aí no dia a dia essa parte de saúde também, né, dentro da saúde ocupacional aí do funcionário, dentro desses exames, também palestras, DDS, onde começa a falar sobre a saúde ocupacional, né? A importância, às vezes, da alimentação saudável, né? E de outras coisas que podem estar aí, né? Interagindo, né? Junto com essa prevenção aí de saúde e segurança do trabalho. O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo, planejado, sistemático, continuado, de acordo com a classificação de riscos ocupacionais em termos da NR7. Então, aí, bem o que a gente acabou de falar, né? A gente está dentro aí do PCMSO, ele que vai dar essa diretriz, né? Dentro aí dessa parte aí da saúde ocupacional e dentro dos termos dele, e a gente vai trabalhar aí, né? Junto aí com o PGR.